E agora é hora de falar de educação, de ensino. Investir na educação dos filhos tem sido o foco de muitos pais desde sempre, né? Desafio para as famílias e também para a escola, que precisa manter o interesse dos alunos pelos estudos. E para falar sobre esses temas que envolvem tantas famílias aí e também escolas, a gente recebe aqui o diretor-geral do Unificado, o Castelo Gazzoni. Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Bruna, tudo bem? Para começar a falar de educação já é um desafio, não é? Já. Aliás, é um tema extremamente importante, né? Eu diria que fundamental para o desenvolvimento de um povo, de um país. E os desafios da educação são enormes. A possibilidade de você fazer com que os adolescentes, as crianças, tenham conhecimento, adquiram esse conhecimento com leveza e com liberdade, com democracia, não é tão simples. É complexo. É complexo, muito complexo. Mas o tema em si, ele é fantástico porque ele nos move, né? E hoje em dia, quer dizer, isso já é de tempo, mas cada vez mais há uma necessidade muito grande das instituições, qualquer instituição de ensino, desde a mais simples a mais complexa, fazer com que a criança tenha, ou adolescente, a criança, enfim, tenha vontade de ir para a escola. O interesse, né? Exatamente. Então, despertar interesse no adolescente, no jovem, na criança, é o grande desafio das escolas. É você proporcionar àquele jovem, enfim, que ele vá para um ambiente, aprender, se relacionar com um grupo de pessoas e que isso seja de uma forma muito boa para ele, de uma forma agradável e que ele se sinta bem. Então, o desafio de escolar é complexo. Porque a competição é forte, né, Castelo? Eu acho que hoje em dia, quando a gente fala em competição, quando eu falo em competição, é da questão da tecnologia mesmo, né? Existe um grande conflito dentro de casa, muitas vezes, até por conta do uso do celular, do computador e de tudo aquilo que nos cerca no meio virtual. E isso está se tornando também um desafio até para a parte do ensino, né? Todos esses incrementos, a computação, os celulares, tudo tem a sua parte muito interessante no processo da educação, no processo de aprendizado. Mas precisa saber medir, precisa saber ter regras para poder ser utilizado, precisa saber usufruir da melhor forma possível, né? E hoje, você não em cada sala de aula tem, de 10 alunos, tem 11 celulares, que alguns têm 2, né? Mas é um processo em que a gente precisa trabalhar, são novos tempos. A gente precisa entender como isso pode proporcionar um melhor ganho de conhecimento com o embasamento de também a criança ou adolescente estar aprendendo, né? Usando para o bem. E nessa hora, o professor acaba se tornando um grande protagonista, né? Sem dúvida. Aliás, a alma de uma escola é o professor, né? E a gente precisa cada vez mais valorizar esta profissão, porque é a partir do encantamento que o professor faz no seu aluno que o aluno vai se sentir com vontade de estudar, de aprender, de respeitar. Então, eu diria que o exemplo de um professor é muito semelhante a um exemplo de um pai, de uma mãe em casa. O adolescente, a criança percebe isso. Então, o professor precisa amar a profissão dele. E nós precisamos sempre apostar nessa profissão, que é a profissão mais digna de um ser humano, é ser professor. Pois é, e o professor é uma grande referência dos alunos, né? Em casa, a referência são os pais e na escola é o professor. A família estando presente na escola, para a gente finalizar a nossa conversa, é muito importante, né? Fundamental. Uma escola, ela não consegue sobreviver sem a participação, sem um tripé que a gente sempre fala, que é a comunidade escolar, o próprio aluno e a base familiar. Esses 3 itens são fundamentais para o andamento de uma educação, de um ganho de conhecimento, de um aprendizado. E cada vez mais a família tem que estar presente. Passou-se a época em que o aluno chegava em um momento, e até no ensino médio, a família, não, já está adolescente, leva sozinho. Não, a importância da construção desse conhecimento tem que ser junto. Família, escola, aluno, desde o início.
E aí a gente permeia as regras, a gente consegue dialogar os valores, a gente consegue instituir uma relação harmônica e o ganho final vai ser absolutamente em cima do próprio adolescente. Maravilha. Obrigada. A gente conversou aqui com o Castelo Gazzoni, que é diretor-geral do Unificado. Falamos de educação, uma ótima oportunidade sempre, né? Que esse tema deve ser sempre abordado aí, porque com certeza falou de educação, falou de futuro. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. A gente poderia ficar falando de educação aqui por dias, né? Mas o tempo é curto. Mesmo assim, o nosso agradecimento aí por trazer esse tema muito importante a debate. Tá certo. A gente continua agora.